Meu pai comprou uma casa 2 anos atrás e ela valorizou 70%. Comprei meus FIs de tijolo mais ou menos na mesma época e eu não ganhei isso ainda. Por quê? Afinal de contas, como é que ocorre a valorização dos FIs de tijolo? E qual é o comparativo que eu posso ter com os imóveis? Essa é a grande questão de muitos investidores e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Medeiros, sou analista de valores imobiliários, sou especializado em analisar fundos imobiliários, tendo lançado a primeira casa de análise exclusiva e independente de fundos imobiliários em 2015, o Desmistificando FI. E hoje eu vou trabalhar em cima dessa pergunta. A pergunta que eu recebi de um assinante, mas eu recebo com muita frequência nas minhas redes sociais. Eu observei um imóvel valorizando, mas eu não vi o meu fundo imobiliário de tijolo valorizando na mesma proporção. Então, eu vou ler para vocês a pergunta que eu recebi para ficar mais clara essa compreensão. Fala, Rodrigo. Aqui é né? Tudo bom? Tudo bom. Um assunto que queria ver com você é sobre valorização patrimonial. Aí ele pergunta o seguinte: por que não vejo uma valorização patrimonial dos meus ativos imobiliários? Sabemos que temos Selic em alta, pandemia e guerras, porém nos imóveis físicos vejo outra coisa. Exemplo: meu pai pagou R$ 1 milhão em uma casa em Minas Gerais, comprou na pandemia. Hoje estão pedindo 1,7 milhões lá. Não vejo isso em R$ 1 milhão em FIs. São imóveis do mesmo jeito, mas não vejo acontecer. Então, o que acaba acontecendo que os fundos imobiliários de tijolo não se valorizam nessa proporção? Ou muitas vezes os valores patrimoniais dos fundos imobiliários de tijolo não se valorizam nessa mesma proporção. Primeiro ponto muito importante que nós temos que entender: imóveis não valorizam mensalmente e anualmente. Imóvel não é uma renda fixa. Então, se você comprar um imóvel hoje por R$ 1 milhão, você não tem a garantia que daqui a um ano ele vai valer R$ 1,1 milhão. É muito comum nós ficarmos, às vezes, um tempo e não observarmos valorização imobiliária, principalmente se nós estamos num período recessivo do ciclo imobiliário. Isso mesmo, tá? Se você investe em imóveis, se você investe em fundos imobiliários, se você investe em ações, você tem que entender sobre ciclos de mercado. E um deles é o ciclo imobiliário. Tema para um outro vídeo, evidentemente. O que você precisa entender é que em um determinado momento do ciclo imobiliário, os imóveis eles vão ficar com preço comprimido. Mas não precisamos ir muito longe. Se você está dentro desse universo, você vai saber que um imóvel comprado ali pelo ano de 2015, mais ou menos, até 2019, a valorização dele tinha sido muito, muito pequena. E o que nós observamos de, vamos lá, 2019, final de 2019, meados de 2020 para hoje? Uma explosão na valorização. Isso vinha ficando muito claro já lá em 2019, quando nós estávamos melhorando o momento do ciclo imobiliário, quando nós estávamos saindo da fase recessiva do ciclo imobiliário. Não por menos, se você resgatar aqui no meu canal, você vai ver que em 2021 eu fiz um vídeo, tá, em que eu recomendo que as pessoas comprem seus imóveis próprios. Por quê? Porque eu estava vislumbrando uma grande valorização dos imóveis. Em razão do que? Nós estávamos tendo uma inflação muito alta e nós tínhamos uma melhora do ciclo na parte de oferta, ou seja, eu tinha tido uma redução na oferta imobiliária. É claro que cada região, cada cidade vai ter uma dinâmica diferente, mas de um modo geral nós observamos aquilo. E evidentemente também estava tendo a demanda de pessoas buscando imóveis porque a inflação estava ficando muito alta. Então buscavam imóveis para se proteger. Quanto mais pessoas buscavam imóveis, mais os imóveis tendiam a se valorizar. E foi mais ou menos isso que nós vimos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha, em um determinado período, a valorização foi mínima. Então, se o teu pai, por exemplo, tivesse comprado essa casa em 2015 por R$ 1 milhão, de repente, hoje, ela estaria valendo em torno de uns 2,3 milhões, 2,4 milhões. Ele não teria tido essa valorização de 70% a cada 2 anos, ou seja, essa casa não estaria valendo hoje algo em torno de 3,5 milhões, 4 milhões de reais, só porque teria mais tempo. O que acabou acontecendo é que ele conseguiu comprar essa casa num momento um pouco anterior a uma grande explosão de preços.
e depois na sequência. Um paralelo que nós podemos fazer é o que nós vimos aí recentemente com os veículos, que explodiram de preço. Quem conseguiu comprar veículo um pouquinho antes da pandemia, acabou que conseguiu ganhar dinheiro. Um negócio inimaginável, né? Inimaginável você ganhar dinheiro comprando carro. Principalmente se você comprou carro importado. Eu sou de Florianópolis, né? De repente você não sabe, mas eu sou de Florianópolis. E aqui abriu não faz muito tempo uma concessionária da Porsche. E muita gente ganhou dinheiro comprando Porsche em 2019 e simplesmente vendendo agora logo depois da pandemia. Tamanha foi a valorização. Evidentemente, tinha dólar, tinha uma série de coisas a fazer. Então, no imóvel, claro, dinâmicas totalmente diferentes, né? Mas muito semelhantes. Então, foi isso que nós vimos nos imóveis. Tá, ok, beleza, mas isso aconteceu, né? Houve essa valorização. Valorização no Brasil inteiro. Né? Nós tivemos a grande valorização entre ali a pandemia, o início da pandemia e hoje, de todos os imóveis. E fundo imobiliário de tijolo investe em imóveis. Então, por que os fundos imobiliários não valorizaram nessa mesma proporção? Né? O que acaba acontecendo que não tem essa valorização da cotação dos fundos imobiliários? E é aqui que nós precisamos entender a lógica dos fundos imobiliários de tijolo. O fundo imobiliário, tá, ele investe em imóveis. Gente, olha só, ele investe em imóveis. Ele não comprou banana, tá? Ele comprou imóveis. Se os imóveis valorizaram, os imóveis dele também valorizaram. Isso é uma coisa evidente, é uma coisa óbvia, se ele investe em imóveis. Mas por que a cotação dos fundos imobiliários não valorizaram? Ou por que o valor patrimonial deles não valorizou? Né? Essa é a grande questão que o investidor se pergunta. Bem, primeiro ponto, tá? Como é que ocorre a valorização, tá? Qual é a lógica da valorização da cotação de um fundo imobiliário derivada da valorização de um imóvel? Esse é um ponto essencial de vocês aprenderem. Então vamos lá, um imóvel ele valoriza. Então o imóvel aqui do meu assinante, do pai dele, né? Esse imóvel valia R$1 milhão, e aí um intervalo muito curto, de 2 anos, passou a valer 1.700.000. Era uma casa, tá? Agora vamos supor que essa casa ela estivesse alugada. E ela estivesse alugada por R$5.000. Né? Uma casa de R$1 milhão, R$5.000 é um bom aluguel, né? Um bom aluguel bem alto até, né? Então, R$5.000. Passaram 2 anos e a casa valorizou 1.700.000. Ele tem proposta na mesa para comprar a casa por 1.700.000, tá? Só que o aluguel dele teve a pandemia, ele fez um reajuste lá, não repassou todo o IGPM, como todo mundo, e ele está R$ 5.500. Olha só, a casa dele, ele pagou 1 milhão, o aluguel era 5.000, passou o aluguel para 5.500, mas ele tem uma proposta de 1.700.000. Então ele ganhava 0,5% quando comprou a casa, e hoje ele está ganhando mais ou menos 0,30% do valor do imóvel. Mas ele consegue vender a casa por 1.700.000. Por que isso acontece? Porque na negociação de imóveis, principalmente entre pessoas físicas e imóveis de pequeno porte, o que vale é o valor de mercado, o que está sendo praticado. E aí vários fatores fazem valorizar. Entre eles a inflação. Quanto mais caro for construir, mais caro o imóvel vai ter que subir, porque mais caro é fazer um imóvel igual. E normalmente o preço de aluguel acaba não tendo tanto reflexo na hora que eu faço a valorização do meu imóvel. Quando eu vou para um fundo imobiliário, a situação é totalmente diferente, gente. Fundo imobiliário é altamente precificado por quanto ele paga. Então eu tenho um fundo imobiliário de tijolo, se ele me paga R$1 ao mês, tá? E para R$1 ao mês o mercado entende que aquela cotação vale R$200, quando é que aquela cotação vai valorizar? Bem, quando aquele R$1 subir. Então, se aquele R$1 passar para R$2, então a minha cotação passa para 400. Se aquele R$1 subir só um pouquinho, a minha cotação vai subir só um pouquinho. E assim por diante. Eu vou ter outros fatores. Juros influenciam na cotação, a expectativa futura de economia influencia na cotação. Eu quero que você exclua todos esses itens porque eu quero focar no comparativo com o imóvel. Então não se perca, né? Mas tem juro para cima, juro para baixo. Porque é outro tema, nós precisamos de um outro vídeo para trabalhar isso. Eu quero
que você entenda a questão de fundo imobiliário de tijolo e imóveis, tá? Então vamos lá. O imóvel do fundo valorizou. O imóvel do fundo valorizou. O fundo tem um imóvel só e aquele imóvel dobrou de preço, né? Como no nosso caso aqui, subiu 70%. Mas o aluguel não subiu, o aluguel subiu só 10%. Quanto é que a cotação vai subir? 10%, gente. Quem sabe, às vezes suba 15%, porque aí tem a questão do juros, mas essa parte eu quero que você esqueça. Vai ficar constante, tá? O Brasil não tem mais problema político, o juro vai ficar constante de agora em diante, então nossa economia está estável, para nós podermos refletir imóvel no imobiliário. Esse é o ponto muito importante. Mas você tem que entender uma coisa. Vamos voltar para o exemplo da casa, 1 milhão e 1 milhão e 700 mil? Bem, o aluguel é 5 mil. E o pai do meu assinante, ele não quer vender a casa. Não quer vender a casa. Tá? Mas, pô, ele vai começar a chegar no ponto seguinte, poxa, peraí, tô ganhando 5.500 reais nessa casa aqui e, puta, eu tenho um comprador por 1 milhão e 700. Não faz sentido isso aqui. Se 1 milhão e 700 eu ponho numa outra coisa, eu vou ganhar, sei lá, 8 mil, 9 mil reais. Não faz sentido isso aqui. Eu preciso aumentar esse aluguel. Opa, eu não posso aumentar, eu tenho um contrato, tenho que respeitar esse contrato. Né? Então, enquanto não der os 3 anos, eu não posso pedir um reajuste, uma revisional. Mas tudo bem, eu vou ficar aqui com esse imóvel, vale 1 milhão e 700, daqui 3 anos eu aperto esse inquilino, se ele não quiser, ele que sai e eu alugo para outra pessoa. E aí passa 3 anos, eu vou lá e aperto o inquilino. Só, cara, o negócio é o seguinte, essa casa vale 1 milhão e 700, agora o teu aluguel é 8 mil reais. Quer, não quer, vaza fora, tá? E aí você aumenta o aluguel para 8 mil reais, depois de 3 anos. Mas você estava valendo 1 milhão e 700. Vamos para o fundo imobiliário? É agora que vai pegar o negócio. O fundo imobiliário valorizou o imóvel explodiu, valorizou tal, mas o aluguel não valorizou, gente, não pode, tem que respeitar o contrato. Ah, poxa, acabou ali, deu o período de revisional, deu 3 anos, ou dependendo do contrato, 5 anos, deu o período de revisional e eu posso subir meu aluguel agora. Subiu o meu aluguel, vai refletir diretamente no meu rendimento, vai subir o meu rendimento. A hora que subir o meu rendimento, ou a hora que eu começar a ter a expectativa de subir o meu rendimento, minha cota automaticamente vai subir. Então veja que o fundo imobiliário de tijolo, ele acaba tendo um certo delay entre a valorização que nós observamos no mundo físico, nos imóveis negociados no dia a dia, e o que se paga, a valorização da sua cotação. Por quê? Porque a cotação ela só vai valorizar quando realmente o rendimento refletir o novo valor do imóvel. Porque o aluguel ele é um reflexo do valor do imóvel. Ele não é um reflexo imediato. Não adianta o imóvel de repente subir imediatamente se eu não tenho inquilino para pagar aquele valor, se eu tenho uma demanda muito ruim. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo, estou no meio da pandemia, os imóveis explodiram para cima. Mas ninguém quer alugar imóveis de lajes corporativas. Então não tem como subir o aluguel, gente. Então, consequentemente, não vai subir o rendimento, consequentemente, não vai subir a minha cotação. Mas, com o tempo, tudo isso vai mudando, as coisas vão voltando ao normal, o aluguel vai ficando mais caro. É isso que nós vimos. É isso que nós vimos. Por exemplo, a Faria Lima, a região da Faria Lima, que há 3, 4 anos atrás praticava aluguel ali de 150, 160 reais o metro quadrado, hoje você já ouve falar em aluguel de 230 reais o metro quadrado, refletindo o que? A valorização dos imóveis. O fundo imobiliário que tem imóvel lá, de repente o contrato dele não pode ser renegociado ainda, mas no momento que for renegociado, seu rendimento sobe e a sua cotação também sobe. É por isso que eu sempre digo que eu sou tão empolgado com o futuro dos fundos imobiliários de agora em diante. Porque o momento que nós estamos no ciclo imobiliário favorece demais ao proprietário do imóvel, faça com que ele consiga melhorar os seus aluguéis, melhorar os seus rendimentos. É por isso que eu insisto muito com os investidores que, perfeito, os juros influenciam muito os fundos imobiliários, mas não são só juros. Você tem que entender de ciclo imobiliário. E o ciclo imobiliário é muito positivo para os fundos imobiliários nesse momento. É muito positivo para o proprietário de imóvel que realmente tem esse aluguel. Só que os contratos vão precisar serem observados, precisar serem respeitados. E, evidentemente, um fundo imobiliário não tem um imóvel. Tem 10, 15, 20 imóveis. Então, são, às vezes, 100, às vezes 200 inquilinos. Eu vou precisar respeitar todos esses contratos. Então, leva um tempo até que esse ciclo consiga ser totalmente renovado e eu tenho essa melhora. Mas o que nós temos de tendência de agora em diante? É que os aluguéis comecem a ficar mais caros aos poucos
pelo menos com repasses de inflação, o rendimento suba e a valorização da cota acaba ocorrendo. Aonde que te quebram a perna nessa história toda? Nas emissões. Por quê? O valor do imóvel subiu, então, mas eu não consigo praticar o aluguel ainda, então a minha cotação ainda não subiu. Aí vem alguém e faz uma emissão naquela cota que ainda está baixa, mesmo o imóvel estando já num valor mais alto, tá? E compra um imóvel que não tem uma compatibilidade com esse nível de crescimento que nós temos. Aí quebram a perna de vocês. Por isso que é tão importante você entender do que você está fazendo, entender onde você está investindo, qual é a qualidade do gestor, qual é o histórico dele, quais são os imóveis que ele tem, às vezes até o tamanho, porque quanto maior for, menor uma emissão pode gerar esse tipo de impacto. Isso não vai ser sempre que vai acontecer. Tem gestores altamente qualificados nesse mercado que só geram valor. Ok, Rodrigo. Ok, beleza, entendi. Realmente há um delay entre o valor de mercado e a valorização do imóvel e a valorização da cotação do mercado, derivado do repasse da valorização do imóvel para o aluguel. Mas por que que o valor patrimonial não valoriza, Rodrigo? Essa é a grande pergunta de vocês e eu tenho certeza disso, né? Afinal de contas, o valor patrimonial dos fundos imobiliários também não subiu muito. E aí? Qual que é a lógica? Por que que o VP não valorizou como terreno do pai do meu assinante? Né? Aqui entra um outro ponto extremamente importante. Por que que ele sabe que a casa, terreno não, né? A casa, por que que a casa dele vale 1,7 milhões de reais? Porque alguém ofereceu 1,7 milhões de reais. E se ninguém tivesse oferecido 1,7 milhões de reais, valia quanto? E agora? Eu teria que chamar um avaliador. O avaliador ia dizer, o teu vizinho vendeu por 1 milhão e 600, a tua é um pouquinho maior, vale 1 milhão e 700. Essa é mais ou menos a lógica, tá? Que você vai acabar tendo. Você chama um avaliador, ele vai fazer essa avaliação. No fundo imobiliário é igual, o fundo imobiliário chama todos os anos um avaliador para fazer a avaliação dos seus imóveis. Então ele vai lá e vai fazer a avaliação. Mas essa avaliação, ela não é feita como esse caso que eu dei do exemplo da casa. Porque normalmente são imóveis de grande porte, não tem negociação o tempo todo. Eu não chego num prédio na Faria Lima e digo, bem, esse prédio aqui do PVBI, que fica aqui na Faria Lima 4.440, mês passado o prédio do lado foi vendido por 50 mil reais o metro quadrado. Então aqui também vale 50 mil reais o metro quadrado. Não é assim tão fácil. Esse é o que nós chamamos de modelo comparativo, ou método comparativo para chegar na valorização do imóvel. O que acaba se usando muito nos fundos imobiliários de tijolo para eu encontrar o valor patrimonial, né? É eu fazer um cálculo para o fluxo de caixa descontado. Então, eu pego meu aluguel atual, minha expectativa de aluguel futuro, vejo quanto que está a taxa de juros dentro do país, quanto que é a minha taxa de desconto e encontro o valor patrimonial. Esse é um dos métodos. Um método até mais difundido é utilizar os dois. Ele usa o método comparativo, eu comparo com negociações que tiveram na região, e eu comparo também, faço um cálculo de fluxo de caixa descontado. O que acaba acontecendo, gente? Eu tenho uma valorização, ou seja, uma precificação do meu imóvel muito mais próxima com uma realidade do mercado financeiro do que propriamente com o que ocorre de negociação no mercado físico. Ou seja, se muitas vezes eu fosse colocar aquele imóvel à venda, ele seria vendido acima do valor patrimonial. Justamente por quê? Porque eu tenho essa precificação do imóvel muito próximo com o que eu faço de precificação dentro do mercado financeiro, usando taxas de desconto, usando fluxos de caixa descontado, quando no mercado físico não é assim que funciona. O imóvel ele tem uma variação com base na oferta e na demanda, e aí a questão de ciclo imobiliário, expectativas de futuro, acabam afetando demais. E o que acaba acontecendo? O que nós inclusive estamos vendo recentemente, tá? Fundos imobiliários vendendo seus imóveis consideravelmente acima do seu valor patrimonial. Ou seja, uma coisa é o meu valor patrimonial, uma coisa é o meu valor de mercado, outra coisa é por quanto eu consigo vender aquele meu imóvel. Por isso é tão importante eu conseguir entender o que eu estou comprando.
Quais são os imóveis que eu estou comprando? Qual é a tese daquele fundo? Qual é o potencial de valorização daquele fundo? Para que eu realmente consiga entender mais adequadamente como é que eu vou ganhar dinheiro. Tudo bem, você deve estar dizendo, o Rodrigo fala de fundo imobiliário, defende fundos imobiliários, e aí ele está defendendo a tese dos fundos imobiliários. Não é bem assim, gente. Quem me conhece, me acompanha há mais tempo, sabe que eu não faço uma defesa apaixonada de fundos imobiliários. Fundo imobiliário não é a sétima maravilha do universo. Tá? Nós temos diversos investimentos e eu vivo defendendo que as pessoas não tenham somente fundos imobiliários, mas gosto muito. Para dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, eu separei dois fatos relevantes de dois fundos imobiliários, aí dá para separar vários outros, mas eu quis separar esses dois especificamente, para vocês verem o que eu estou falando na prática, tá? Então vamos lá. Eu separei, gente, aqui de dentro do meu próprio relatório, tá? Então quem não conhece o relatório Desmistificando FI, ele tem essa carinha, tá? E aí nós vamos analisando tudo que vai acontecendo no universo dos fundos imobiliários, ok? E aqui o que nós temos aqui nesse fundo imobiliário? Que era um fundo imobiliário do HGRU, ele comprou uma série de imóveis, tá? Em novembro de 2020. Todos esses imóveis alugados para as casas pernambucanas, tá? E ele está vendendo esses imóveis aos poucos. Olha que interessante, novembro de 2020, então nós já estávamos lá na pandemia, mas bem lá na frente. De repente, seja até a mesma data que o pai do meu colega comprou, do meu assinante comprou a casa, né? Quanto que ele pagou aqui nesse imóvel? 3.156.000. Quanto que ele vendeu em setembro de 2022? 6 milhões de reais. Olha só, gente, a valorização de 90% do valor investido. E esse fundo está vendendo alguns imóveis com valorizações bem expressivas nesse sentido. Umas mais baixas, outras mais altas, porque nós também sabemos, né, que nem tudo vai valorizar igual. Né? Infelizmente, nós não temos esse dom de adivinhar o que vai valorizar, né? Mas todos valorizando. Olha só, menos de um ano. Nós temos aqui 18 meses apenas e 90%. E olha que interessante, tá? Olha só que interessante. O último laudo desse imóvel, que é quanto está no valor patrimonial, então eu olho lá para o valor patrimonial, são os laudos de todos os imóveis. Esse imóvel estava valendo 4.250.000, mas vendeu por 6 milhões, ou seja, 41% acima do laudo. Então você vai lá e olha, poxa, mas meu valor patrimonial não subiu, Rodrigo. Tá aqui, gente. Esse é um dos motivos. Nem sempre o valor patrimonial reflete por quanto eu vou conseguir vender o imóvel. Ele reflete o quê? Ele reflete um valor do imóvel considerando uma negociação em termos financeiros, pensando no que ele está gerando de aluguel naquele momento. Mas esse caso aqui, por exemplo, que é um imóvel de rua, que eu consigo vender para uma pessoa física, a situação muda bastante de figura. Tá? E aqui eu tenho alguns outros dados que nós sempre trazemos, né? Por exemplo, nesse período todo, o IPCA foi de 20% e o IGPM foi de 32%. Olha quanto acima esse imóvel valorizou acima da inflação, né? Então esse é um ponto bem interessante. Veja o curto intervalo de tempo. Para você não dizer que o HGRU acertou, eu trouxe um outro exemplo. Um outro exemplo que vai inclusive ajudar a entender aquilo que eu falei. Tem determinados períodos que os imóveis não vão valorizar. O outro exemplo que eu trouxe aqui é o RBVA. Tá? A RBVA, fundo que era de agências bancárias, transformou em renda varejo, né, renda urbana, mas ele tem muitas agências bancárias, ele está tentando vender, sair um pouco desse universo de agências bancárias. Então ele está vendendo suas agências bancárias. E ele vendeu recentemente aqui esse imóvel, fica na Ferraz de Vasconcelos. Quanto que ele pagou nesse imóvel lá em 2015? Tá? 5.190.000. Quanto que estava esse imóvel no último laudo? 4.200.000, ou seja, estava abaixo do que ele pagou. Por quanto ele vendeu, gente? 8.600.000. Ele vendeu 65% acima do investido e 104% acima do último laudo. Olha, de novo, olha quanto valorizou desde o investimento. Olha quanto acima do laudo ele estava. A RBV é outro caso. Todas as vendas praticamente ocorrem acima do valor patrimonial. Quase todas as vendas ocorrem isso. Tá? E olha aqui, comprou em 2015. De repente, se ele tivesse vendido esse imóvel em 2018, ele muito provavelmente teria pego 5 milhões, ou às vezes até menos. Tá? Porque ele não pagou tão barato nesse imóvel, porque tinha uma série de questões ali de contratos, caixa.
na época de 2015, muita gente desejava ter uma agência bancária. Hoje é o pesadelo de todo mundo, né? Ter agência bancária. Então muda um pouco essa dinâmica também, então muda um pouco a valorização. Essa valorização, quase certo, foi nos últimos 2 anos. Então veja, é um tempo maior, uma valorização menor, mas muito por quê? Por causa disso que eu estou dizendo para vocês, o tempo. Pegou um período que estava realmente numa recessão de ciclo imobiliário, tá? Ele compra em 2015, mas algumas negociações, mas eram negócios que tinham sido feitos, na verdade, em 2012, tá? Eram agências, imóveis que iam comprar o terreno, ia construir agência, então são imóveis diferentes. E depois a dinâmica do mercado. Hoje ninguém mais quer agência bancária, o pessoal tem medo das agências bancárias, as agências bancárias vão acabar, então acaba que não tem aquele potencial, às vezes, de valorização. Então, mas teve a valorização. Mas o ponto importante que eu quero destacar para vocês é esse aqui, ó. Investimento inicial, o que estava no VP e o que foi vendido. Vamos voltar no HGRU para vocês entenderem, ó. Investimento inicial, o que estava no VP e o que foi vendido. Esse ponto é essencial para vocês entenderem fundo imobiliário. Não se prendam àqueles indicadores, valor patrimonial, valor de mercado. Ele é um bom indicador para iniciar o meu estudo, mas eu preciso entender que isso acontece. Então, sim, fundo de tijolo também vai ter a valorização que ocorre no universo dos imóveis, desde que, obviamente, esses imóveis tenham sido bem comprados. Por isso, você tem que analisar o fundo. Não adianta você comprar um fundo que pagou caro no imóvel, que a possibilidade de você ganhar dinheiro ali vai ser muito pequena. Mas se ele comprou bem, você vai ganhar dinheiro igual você comprou um imóvel. Por isso, você vai ter que saber escolher o fundo, saber escolher o gestor, realmente saber qual opção que você vai ter dentro do mercado. E aí, de novo, né, gente? Se a gestão não for muito bem feita, você pode não conseguir ter todo esse ganho. Então, eu espero que com isso vocês consigam entender que investir em fundo imobiliário de tijolo é sim também investir em imóvel, mas com uma dinâmica totalmente diferente. Eu tenho uma lógica diferente e eu tenho outros fatores. E, evidentemente, eu posso comprar mal. Como o pai desse meu assinante poderia ter comprado uma casa que também não tivesse valorizado, tá? E isso acontece. Para isso, realmente, eu tenho que olhar histórico de gestor, eu tenho que olhar o modelo do fundo. Às vezes eu estou com uma proposta de negócio, uma proposta de um fundo que tem uma capacidade maior de valorização. Eu costumo muito destacar que, na minha visão, os imóveis com maior capacidade de valorização são aqueles imóveis em que o terreno tem um valor muito mais substancial do que uma construção. Porque construção fica velho, terreno não. Terreno apenas fica cada vez mais raro, consequentemente, cada vez mais valorizado. Mas isso é papo para um próximo vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Deixe um curtir aqui, deixe seus comentários, vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E como eu prometi para vocês, vou estar mais ativo no YouTube. Então, você vai me ver mais aqui com esses vídeos. Pode deixar lá sugestões de vídeo lá no Instagram, o que for, e vamos continuar gravando vídeo para vocês. Pessoal, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.